compartilhar conhecimento, né, é algo que eu gosto muito de fazer. Então, estou muito feliz aí e agradecer a todo mundo aí que está assistindo, né? Espero que seja um conteúdo que venha adicionar um pouco de conhecimento para vocês. Bom, compartilhar aqui a tela, só um segundinho. Beleza. Não. Bom, então vamos lá. Vou falar um pouquinho então sobre testes no front-end com a Testing Library. Não vou comentar somente sobre a Testing Library, mas também uma visão geral, né, sobre testes automatizados no front-end. Bom, então vou fazer uma rápida apresentação, né? Meu nome é André Rosário, eu sou pós-graduado em desenvolvimento web e mobile, e eu atuo como desenvolvedor front-end aqui na CIT, né? Então entrei recentemente aqui na CIT, né? Sou novo de casa, entrei no comecinho aí do ano, e eu gosto muito de produzir conteúdos para a comunidade, né? A partir de vídeos e artigos. Então eu deixo aí alguns links, aí eu tenho o link do meu blog, que eu posto muitos artigos, principalmente sobre Angular, né? Então se tem um pessoal aí que trabalha com Angular, né, eu gosto muito de postar conteúdos aí um pouco mais avançados, né, principalmente em português, que eu vejo que não tem tanta, tem uma escassez ali de conteúdos, então fica aí o convite do meu blog, né, também os links aí do meu Twitter, meu LinkedIn, né, meu canal do YouTube, né, gosto de sempre de estar postando ali conteúdos para a comunidade, né, então é algo que eu gosto muito. Bom, então vamos lá. Primeiramente, gostaria de fazer uma pergunta aqui, barra provocação, né, para vocês aí que desenvolvem no front-end, né, que é a pergunta se vocês realmente testam a sua aplicação. Né? Por que que eu pergunto isso? Né? Porque eu já vi diversos cenários, né, já trabalhei em diversas aplicações onde os testes do front-end eram um problema. Né? E aí eu sempre fui buscar entender por que que eu via tantos problemas assim, né, em testar a sua aplicação no front-end. Né, e eu percebi que no back-end acaba sendo um pouco mais claro ali o que a gente precisa testar. Né? A gente tem o nosso código, né, e a gente precisa testar, verificar se o nosso código está fazendo, né, o que ele deveria fazer. Né? Então, os testes deveriam fazer isso. Já no front-end, né, é um pouco mais nebuloso, porque além de testar o nosso código, a gente tem uma UI ali, né? O front-end ele renderiza o HTML, o CSS, né? Então não basta somente testar o nosso código, a gente precisaria testar a UI. E aí que começa a gerar várias dúvidas, né? O que eu devo testar realmente, né? Como que agora as aplicações modernas elas se encaixam ali, né, nesse ambiente de testes automatizados, né? Então eu vejo muitas dúvidas das pessoas, né? Então as pessoas não têm um certo conhecimento de como escrever os testes no front-end, né? O que testar, como testar, né? Quais ferramentas testar, né? Então são várias dúvidas e vários problemas ali, né? Algumas pessoas acabam dizendo que testar no front-end não gera tanto valor assim, né? O que não é uma verdade, e trazendo todos esses problemas, eu já vi diversos cenários de aplicações grandes que não possuíam um teste unitário sequer. Né? Já vi cenários onde existia uma pipeline ali, né, de uma esteira, que ela precisava rodar os testes com uma porcentagem ali de cobertura de testes, e aí para isso os desenvolvedores simplesmente criavam testes ali que não testavam nada, na verdade, né, só para gerar uma cobertura. Talvez vocês já devam ter visto um tipo de cenário desse. Né? E também já vi cenários onde somente uma pessoa tinha conhecimento de testes no front-end, né? E quando outras pessoas precisavam dar manutenção naquele código, elas não sabiam dar manutenção no teste e acabavam que deletavam os testes também, né? Porque elas não tinham conhecimento, né? Então, em meio a todos esses problemas, né, a gente busca, né, uma padronização melhor para a gente criar esses testes. E aí, voltando um pouco para o cenário do Angular, né, eu sou uma pessoa que eu adoro o framework Angular, né, mas aqui essa palestra, né, esse tema, ele é geral para qualquer outro framework ou lib de front-end, né, seja React, seja Vue, seja qualquer outro.
Mas ali, voltando para o Angular, ele traz todo um aparato, né, um setup pronto para a gente realizar testes unitários. Né? E quando a gente gera uma aplicação com Angular, ele já traz o Jasmine, né, que é o nosso framework de testes, e já traz também o Karma, né, que é o carinha lá que vai rodar os nossos testes. Né? Então, pensando nisso, a ideia era que a gente conseguisse realmente, de fato, realizar os nossos testes com mais facilidade. Mas, na realidade, não é bem assim. Quando a gente está gerando um componente no Angular, né, então o pessoal aí que gera, a gente tem um CLI ali, né, para gerar componentes, ele gera lá o arquivo HTML, CSS, TypeScript e gera um arquivo .spec, né, que é o arquivo que a gente vai escrever os nossos testes. E aí ele já traz esse código aí como um boilerplate, né. E eu confesso que a primeira vez que eu vi esse arquivo, eu me assustei. Por quê? Porque é muita coisa ali para você entender. Né? Então, se você não tem um conhecimento, pelo menos básico ali do framework ou ali do conceito do front-end mesmo, né, você vai ficar um pouco assustado, assim como eu fiquei no início. Né? A gente tem que entender tudo o que está acontecendo ali, não somente do código, mas como também desse tal de fixture, né, que é o cara que a gente vai testar a nossa UI. Então, não é algo simples. E aí a gente tem outros problemas também bastante conhecidos, que são os testes falso-negativos. Né? O que seria isso? Porque as pessoas reclamam que elas passam tempo demais escrevendo testes e também corrigindo-os, né? Que foi o que eu tinha comentado antes. O que acontece? Então, simples refatorações no código acabam toda hora quebrando os nossos testes. Então, as pessoas reclamam que elas passam tempo demais ali arrumando os testes, né? Sendo que simples refatorações, né, que não mexem nada ali na UI, não deveriam de fato quebrar os testes, né, porque o HTML continua o mesmo, né, você só fez ali uma refatoração, né, melhorou um pouco o seu código, mas ali nos testes hoje, eles acabam quebrando da mesma forma. E também temos os testes falsos positivos, né, que aí já é o contrário. Né? Então, o que acontece? Alguns desenvolvedores, né, por uma dificuldade ali de testar UI, acabam testando somente os métodos do componente. Né? Então, testam ali as variáveis, né, se elas estão retornando determinado valor, etc. Porém, uma vez testando somente os métodos do componente, a gente acaba tendo esse problema do falso positivo. Né? Se a gente deletar praticamente todo o nosso HTML, né, deletar todo o template HTML, o teste não vai continuar passando. Por quê? Porque a gente não está interagindo com ele. Né? Então, isso acaba ocorrendo um falso positivo. Né? O teste está testando, mas na verdade, né, se a gente for ver ali de fato, ele não está fazendo o que deveria ser feito. E aí, então, eu vou dar um pequeno exemplo aqui, né, de todos esses problemas, né, um exemplo real mesmo, né, que já aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com outras pessoas. Então, aqui eu tenho um exemplo de um componente bem simples, que tem um input, né, que vai receber ali um determinado texto. E aí um botão, né, que é um botão submit, uma vez que o usuário clica nesse botão, ele deve enviar para um serviço, né, por exemplo, uma chamada HTTP, esse texto que o usuário digitou no input. Né? Basicamente isso. E também uma outra regra é que o botão só deve ficar habilitado se tiver algum texto ali no input. Né? Se não tiver nada, o botão fica desabilitado. Então, bastante simples. Então, aí vamos ver aqui como que ficariam os testes, né, desse componente no Angular, né? Mas, mais uma vez aqui ressaltando, né, todos esses exemplos eles servem para qualquer framework, né, para qualquer lib. Então, o primeiro deles é verificar se o botão é desabilitado quando o input está vazio. Né? Então, aqui no teste, eu atribuo, né, a variável lá do texto para uma string vazia, né? Preciso detectar as mudanças, né? Então, no teste eu não consigo fazer isso de forma automática, né? Eu preciso detectar manualmente. Capturo o botão ali, né? Então, é um código um pouquinho verboso, né? Preciso fazer toda essa parafernália para capturar o botão. E aí sim, eu faço a minha asserção, né? Eu verifico se o botão tem a propriedade disabled ali, né? A propriedade disabled está true. Então, esse é meu primeiro teste. O segundo teste já é o contrário, né? Deve habilitar o botão quando o input não estiver vazio. Né? Então, basicamente, eu coloco um texto na minha variável, né? Faço as mesmas coisas e faço um expect ali verificando se o botão está com o disabled false. Então, basicamente o contrário.
E por fim, eu tenho um teste para verificar se o componente está chamando ali o método sendData com o valor correto. Então, se no input ali eu tiver ali mandei lá o texto ntext, né, eu preciso que o meu serviço chame também, né, o método sendData com esse valor, ntext. Então, estou testando essa integração aí com o meu serviço. Beleza, criei os meus testes, então vamos rodar eles aí. Rodei e sucesso, todos passaram. Né? Então não tem sensação mais incrível na vida do que ver todas aquelas bolinhas verdes. Né? Isso daí é algo maravilhoso. Né? E mais ainda, né? Se a gente rodar ali o relatório de cobertura de código, a gente percebe que alcançamos 100% de cobertura de código. Sucesso. Né? Somente com esses 3 testes, conseguimos 100% de cobertura de código. Então, beleza, vamos subir para a produção e está tudo certo. Né? Está tudo funcionando, né? Os nossos testes já falaram que está tudo ok. Porém, quando a aplicação subiu, recebemos um monte de reclamação. Por quê? Porque o componente não está funcionando da maneira esperada. Né? Mas como assim? Né? A gente fez todos os testes, né? Tivemos 100% de cobertura de teste, seria impossível ele não estar se comportando da maneira esperada. Mas aí, né, se alguém percebeu, ficou faltando um pequeno detalhe ali, né, um detalhe crucial, na verdade. O botão não está chamando nada. Não, se eu clico no botão, não está acontecendo nada. Eu não chamei um evento de clique no botão para ele chamar o método sendData. Então, o que acontece aqui? Nos testes, eu não testei essa integração com a minha UI. Eu basicamente testei se o componente está chamando o método sendData. Então, o componente tem esse método, mas o botão está chamando esse método? Não está. Não testei isso, então não adiantou nada. Né? Então, vimos aqui um exemplo clássico, que eu já vi várias vezes, né, de testes falsos positivos. Né? Então, o teste está alegando que está tudo ok, mas, na verdade, a aplicação não está funcionando da maneira esperada. Então, isso acontece muito. Então, aqui fica um adendo. Né? Então, não use o code coverage para medir a qualidade da sua aplicação. Né? Então, nem sempre, não é se você tem ali uma aplicação que está com 100% de cobertura de código, não é por isso que ela está 100% correta, né? Ela não está vulnerável a bugs. Né? O relatório de cobertura de código nada mais é do que um número para ajudar você a identificar quais áreas da sua aplicação não foram testadas. Né? Então, ele pode te auxiliar nisso. Talvez determinada parte ali da minha aplicação não está sendo testada, eu consigo pegar isso com o code coverage e fazer um teste, né, para aquela parte. Mas nunca leve em consideração isso, né? Você precisa ter 100% de cobertura de código porque isso que é qualidade. Não, né? Qualidade é sim, de fato, escrever testes que geram valor para a sua aplicação. E aí, né, então, pegando todos esses problemas aí que eu já tinha mencionado, né, que eu já vivenciei, né, e já tive esses problemas, né, então eu fui procurar, né, alguma solução, né, que resolvesse, né, que facilitasse na escrita e na qualidade dos nossos testes. E aí, então, eu me deparei com essa biblioteca aí desse polvo simpático, né, esse polvinho aí, acho que é um polvo, não sei, que é a Testing Library. Ela é muito mais reconhecida ali no mundo do React. Né? Então, se você trabalha aí com React, talvez a chance seja maior de você já ter se deparado aí com essa biblioteca. Mas a parte mais legal disso é que ela é cross. Então, ela tem uma solução para todas as libs, todos os frameworks, né? Inclusive até para JavaScript puro. Então ela tem uma solução para todos esses caras, né? Então meio que se você aprende uma vez, né, você vai conseguir utilizar ela em qualquer ambiente. Então ali para instalar ela é bastante simples, né? Basta a gente rodar ali um npm install em modo de desenvolvimento. E aí eu estou colocando a testing library barra Angular. Né? Se você está usando React, então é testing library barra React. Se você está usando Vue, testing library barra Vue e etc. E aí, então, qual que é o seu objetivo, né? O objetivo tirado ali diretamente da documentação é escrever testes sustentáveis
que forneçam alta confiança de que seus componentes estão funcionando para os usuários. Então, já pega aquele problema que eu tinha falado antes, né, do botão que não estava chamando nada. E um outro ponto é que a Testing Library ela evita detalhes de implementação, para que a refatoração dos seus componentes não interrompam seus testes e deixem você e sua equipe mais lentos. Né? Então, foi o que eu tinha comentado ali dos testes falso negativo. Né? Então, você vai refatorar ali, não mudou nada na UI, mas o teste quebra. Com a Testing Library, não. Por quê? Porque ela evita os detalhes de implementação. Ou seja, você não vai ficar testando ali os métodos do componente, né? Você vai testar diretamente a UI, né? E a Testing Library vai te dar todo um arsenal de ferramentas para que isso seja feito da melhor forma possível. Bom, então vamos ver aqui um exemplo, utilizando agora a Testing Library, dos testes daquele mesmo componente lá que eu tinha mostrado anteriormente. Então, a primeira coisa aqui que muda é na questão ali daquele objeto screen. Então, para a gente capturar elementos do DOM, acaba sendo muito mais fácil. Né? Então, a gente tem um objeto screen que possui vários métodos para capturar os elementos. Né? Então, nesse caso aqui, eu dei um getByRow, passando o button, né? Então eu consigo capturar o botão dessa forma. E para capturar o input, eu usei o getByTestID. Né? Então, é uma outra forma também de capturar os elementos. Né? Então, mais para frente eu vou mostrar todos eles. Então, para capturar elementos acaba sendo mais fácil, né, do que se utilizasse, por exemplo, a ferramenta do Angular ou então outras ferramentas aí disponíveis. E aí o próximo ponto que a gente precisa entender é o método render. Né? O método render nada mais é do que a função de setup, né, que vai iniciar o seu componente. Então a gente precisa passar qual vai ser o componente que vai ser renderizado e todas seus imports, né? Então todas as suas dependências também. Né? No Angular, ele meio que encapsula o test bed, né? Então se você utiliza ali o Angular, você não vai acabar não utilizando mais o test bed e vai utilizar o método render. E por fim, essa parte que é muito massa, que eu gosto demais, que é a questão do user event. Então, com esse objeto, ele também te traz vários métodos que você consegue simular interações do usuário. Né? Então, aqui nesse caso, eu estou simulando um type. Né? Então, estou digitando ali no input um determinado texto. Né? Então, olhando aqui para o teste, a ideia é que ele fique ainda mais legível. Né? Então, até uma pessoa que não trabalha com Angular ou não trabalha diretamente com front-end, ele vai bater o olho no teste e vai entender o que está acontecendo. Né? Então, primeiramente, ele espera que o botão esteja desabilitado, depois o usuário digita algo ali no input, e aí depois ele espera que o botão esteja habilitado. Né? Então, um dos pontos fortes ali da Testing Library é a legibilidade também dos seus testes. E aí, então, voltando a falar um pouco mais das queries, de como que a gente consegue capturar os elementos do HTML. Né? Então, primeiramente, a gente tem ali esses três prefixos, o getBy, queryBy e o findBy. Né? Então, o getBy, ele basicamente vai procurar um elemento no DOM, e se ele não encontrar o elemento, o teste já vai quebrar. Né? Então, basicamente, você não precisa nem fazer um expect ali. Né? Então, basta dar o getBy e verificar se seu elemento existe ou não. Já o queryBy, ele faz a mesma coisa, porém o teste não vai quebrar caso ele não encontre o elemento. Né? Então, ele é muito útil para testar, por exemplo, se um elemento não está no DOM. E, por fim, a gente tem o findBy, que também é parecido com o getBy, porém ele é uma promise, né? Então ele funciona de forma assíncrona. Então, vamos pegar como exemplo um componente que deve ser exibido ali, né, no DOM, somente quando uma requisição HTTP for concluída. Né? Então, isso é uma operação assíncrona. Com o findBy, a gente consegue fazer isso, né, porque ele vai ficar esperando, né, o determinado elemento aparecer na tela. Então, aí ele é muito útil para esses casos. Então, a gente tem esses prefixos, e aí a partir desses prefixos a gente tem todos esses outros métodos aí que a gente pode usar para capturar os elementos. Né? Então, tem byRow, byLabelText, placeholder, etc. E vários. Né? E aí, se caso nenhum deles atenderem, né, o que a gente precisa fazer,
a gente também tem o teste ID, né, que é uma prática bastante famosa, né, que a gente coloca ali um atributo data test ID no HTML e a gente captura o elemento ali no teste usando essa função. Tá, beleza. Né? Então eu trouxe todos esses métodos aí, né? Mas como que eu vou saber qual que é o melhor método para eu utilizar nos meus testes, né? Como que eu vou entender isso? E aí, a Test Library, ela traz aí um playground muito bacana que ajuda na escolha desses elementos, né? Então, se a gente executar lá no nosso teste screen.logTestingPlayground.url, ele vai printar para você uma URL do seu componente que você está testando no momento. E aí você abrindo essa URL, ele traz esse playground aqui. Então aí nesse caso, eu queria buscar qual que é o melhor elemento para eu captar, por exemplo, aquele checkbox ali. Então basta eu passar, por exemplo, o mouse em cima ali do elemento, e aí ele já vai te trazer a query sugerida, né? A melhor query que você pode usar no seu teste. Então isso é muito bacana, né? Então basta copiar ali, né, o elemento e colar no seu teste, né? E ali embaixo ainda ele te traz todas as outras sugestões, né? Então, por ordem de importância, né? Então sempre pegue a que mais facilite no seu teste, né? Outro cara muito legal é que a Testing Library, ela força você a escrever componentes acessíveis, né? Então, quanto mais acessível são os seus elementos, né, mais acessíveis, mais fácil fica para capturar esses elementos, né? Então, também ela é guiado por esse tipo de qualidade, né? Como se fosse mesmo um QA testando ali, né, o seu componente, né? Ele não precisa saber os detalhes de implementação, né? Ele precisa saber determinado elemento, né, como que ele é, o que eu preciso dele para fazer, né? Então, essa é a filosofia da Testing Library. E aí, então, a gente tem o método render, né, que eu tinha comentado também, que ele é basicamente uma função que deve ser chamada a cada bloco de teste, né, que vai iniciar o nosso componente e as suas dependências. E aí, uma característica muito importante dele é que ele esconde os detalhes de implementação. Então, ele te força a não ficar testando os métodos, né? Então, você não vai ter acesso ali às variáveis e os métodos do seu componente. Você vai ser forçado a testar a UI. Né? Então, isso evita que a gente tenha aquele problema dos falsos negativos. Né? Então, a gente pode refatorar à vontade o componente, porque o teste não vai quebrar. Né? Ele vai testar, de fato, a implementação ali, né? A UI do componente. É possível testar os métodos? É possível. Porém, não é recomendado. Né? O render ele traz ali, ele retorna também a instância do componente, mas não é recomendado fazer essa prática. E aí, por fim, a gente tem o objeto de interações do usuário. Né? Por default, a Testing Library traz o Fire Event. Né? Então, a gente dá um Fire Event.click, .type, .hover, né? A gente tem vários métodos. Ou então a gente usa o User Event. Né? O User Event ele acaba sendo um pouco mais realista, né? Com as interações do usuário. Então, é recomendado utilizar ela. Por enquanto, ela ainda não está como default na Test Library, né? Então você tem que instalar ela à parte. Então ela é como se fosse um plugin ali, mas logo ela vai acabar sendo default ali na hora que você instalar a Test Library. Então ela é bastante interessante por isso. E aí, então, vou dar mais alguns exemplos reais aqui, né, eu já utilizei a Test Library, que me ajudou demais, né? Então, o primeiro exemplo deles aqui é de validação de um formulário. Né? Então, batendo o olho no teste, fica simples de entender o que está acontecendo. Né? Primeiramente, eu capturo ali o meu text box, né, do meu name, ali, né, armazeno na variável name, e aí eu faço as minhas validações. Né? Se o usuário digitou um campo vazio, né, no meu text box, eu dou um screen.getByText, name is required, ou seja, se o usuário não digitou nada, eu espero que apareça ali na tela essa mensagem, né, que o nome seja obrigatório. Então fica fácil de entender esse teste. E aí também espero que o atributo área invalid seja true, né, questões de acessibilidade. E aí depois eu simulo ali o usuário digitando um texto, né, no caso Bob, e aí eu dou um screen.queryByText. Né? Eu precisei dar o query, porque o query não vai quebrar o meu teste.
né? Se eu utilizasse o get by text, aí sim o meu teste ia quebrar. Então eu utilizo o query by text, eu verifico se não existe mais esse texto ali no meu componente, né? O name is required. E também verifico se o item invalid é false, né? Então, essa é uma outra metodologia, né? Perceba que aqui eu não estou utilizando nada de método do meu componente, eu só estou testando a UI mesmo, né? Então, eu acabo tendo esse controle maior dos meus testes. Um outro teste muito legal também que eu costumo fazer é quando você precisa mostrar uma tooltip ali quando o usuário, né, passa o mouse em cima em determinado elemento. Então, ali eu usei um método setup, né, um método que eu acabo utilizando ali, e lá dentro desse setup eu acabo utilizando o render, né? Então é basicamente uma função de fábrica ali, né, para utilizar em todos os meus testes. E aí eu utilizo o método hover, né, do user event. Então, quando que ele vai dar o hover? Ele vai dar o hover no meu elemento button, né? Então fica bem legível esse teste. E aí aqui eu estou utilizando o find by test ID. Né? Lembra que eu falei que tinha o get, o query e o find? Esse aqui é um caso onde eu preciso usar o find. Por quê? Porque tem um certo milissegundo ali para aparecer a tooltip. Né? Então, eu estou utilizando aqui uma promise, né? Então eu dou um await screen.find by test ID. Né? Então ele vai esperar o tooltip aparecer para aí sim eu poder capturar ele na minha variável. E aí basta eu dar o meu expect, né, para verificar se o tooltip existe na tela. Né? Então fica um teste também bastante legível. E aí então existe a pergunta: e os testes que não envolvem UI? Né? Aí, nesses casos, a testing library não será útil. Né? Então ela foi desenvolvida especialmente para testar a UI. Né? Se você tem ali, por exemplo, um serviço, né, ou algum pipe, né, ali no Angular, principalmente, a testing library não será útil. Né? Aí você vai utilizar o seu framework de testes ali para fazer os testes mesmo, né, como o Jest ou o Jasmine, aí não importa qual seja. E aí, então, eu recomendo, né, para quem achou interessante aí, a documentação oficial, né, do Testing Library. Aí, nesse caso, eu deixei a documentação do Angular, mas tem a do React, tem a do Vue, né? Inclusive a do React é ainda mais completa, né, porque a comunidade acaba sendo maior, né, então eles compartilham mais conhecimento, né, então, mas existem a documentação ali de todas e é muito completa, né, então você pode ir muito mais além ali, né, para garantir a qualidade dos testes, dando uma lida ali na documentação. E aí, por fim, né, existe também uma grande questão que eu já vi muitas pessoas falando, né, mas será que não é melhor realizar esse tipo de teste aí nos testes end-to-end? Né? Então, normalmente a gente tem ali as ferramentas como Cypress que realizam testes end-to-end, né? Que aí é bem semelhante ao que a Testing Library faz, né? Que é ficar simulando ali as interações do usuário. Né? Muitas pessoas acham que, na verdade, isso tem que ser somente ali no teste end-to-end, e não no teste unitário, não no teste de integração, né? Mas a verdade é que não. Na própria documentação da Testing Library diz que essa biblioteca ela é perfeita para testar tanto de forma unitária, tanto fazer um teste de integração, como também testes end-to-end. Né? Então, eles funcionam muito bem juntos. Inclusive, existe também, né, um plugin ali da Testing Library para utilizar o Cypress. Né? Então, se você faz ali testes end-to-end na sua aplicação, você também pode instalar lá a Testing Library Cypress, né, e aí ela vai te trazer todos esses mesmos métodos para a gente fazer os testes end-to-end. Né? Então, eles ficam muito semelhantes. Né? A gente tem uma padronização ali de ponta a ponta dos nossos testes utilizando a Testing Library. Né? Tanto teste end-to-end, testes de integração e testes unitários. Né? A gente acaba conseguindo fazer essa padronização, tudo utilizando a Testing Library. Bom, e por fim aqui, não, gostaria de encerrar a talk, né, com essa frase muito famosa aí do Kent C. Dodds, né, que é o criador da Testing Library, que ele diz que quanto mais os seus testes se assemelham à forma como o software é usado, mais confiança eles podem lhe dar. Né? Ou seja, quanto mais o seu teste é semelhante, né, ao que o usuário final vai utilizar ele, mais confiança e mais valor vai ter o seu teste. Né? Então,
a ideia da Testing Library, né, a filosofia dela é voltada a isso, né? Então, testes funcionais, né, que utilizam ali interações do usuário, né, da forma mais parecida ao possível com isso. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer aí quem ficou até o final, né? Tem algumas referências aí, né, da documentação, né, alguns artigos aí que eu peguei como referência, né, para montar essa talk. E também tem um artigo que eu escrevi no meu blog, bem completinho, né, que eu juntei todas esses conteúdos e escrevi um artigo, né, sobre isso, como escrever testes eficientes de verdade no Angular, né? Então, fica aí esses links, depois aí, caso alguém se interesse, eu posso compartilhar aqui o link dessa apresentação com esses links. E é isso, muitíssimo obrigado a todos. Ô, Andrew, será que você consegue mandar para a gente o link dessa apresentação? Mando sim. Bem legal. Legal, já mando agora. Aí, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar agora ou depois também, né, estou totalmente à disposição. Deixa eu mandar aqui o link. Opa, fala, Andrew, tudo bom? Opa, Queria tudo te jóia. agradecer pelo conteúdo, cara. Eu queria te fazer uma pergunta. Na prática, para essa testing library, ela é lenta, ela é rápida para poder rodar muitos testes? Ela acaba sendo a mesma forma de você utilizar é, a ferramenta normal ali para testes, né? Ela só vai criar ali encapsular os seus testes, mas assim, ela não traz perda de performance nenhuma, Ah, né? Eu já perfeito. tive experiências, né, utilizando ela, inclusive refatorando ali alguns testes com ela, nossos testes acabaram rodando até mais rápido, né? Show de bola, legal. Andrew, muito obrigado pela apresentação, mano. A gente tem sofrido bastante com esses cenários que você falou logo no começo da apresentação, então acredito que vai servir de apoio para a gente, o projeto que eu estou atuando aqui. Uma dúvida que acabou surgindo foi testar a interação junto com o funcional ali no caso. Exemplo, dado o clique do botão, a gente executa uma função ali. Então, é possível fazer, mas seria uma boa prática fazer isso tudo junto num teste só? Sim, a gente tem os testes unitários, né, e tem os testes de integração, né. Inclusive, né, quando a gente está testando, por exemplo, uma página, né, normalmente a gente cria lá um componente de page, né, que vai ser roteável. Normalmente a gente acaba criando um teste de integração, né. Então, além do componente page, você pode ter outros componentes ali, né. Então, ele gera um teste de integração. E aí, dependendo dos casos, né, a própria testing library fala que não se deve testar os métodos, mas existem casos, né, que realmente a gente precisa ali testar de fato algum método, né, se ele está retornando alguma coisa, e aí não tem problema nenhum nisso também, né. Eu também já tive casos que precisei ali, por exemplo, testar a chamada de um método. No Angular, a gente pode até chamar os serviços. Então, normalmente eu acabo tirando toda a regra ali se tem algum tipo de regra de negócio, eu acabo movendo para o serviço. E aí eu faço o teste, né, se o componente está chamando aquele determinado serviço. Mas também não tem problema você fazer esse tipo de teste funcional, né, que mostra os detalhes de implementação. Não tem problema nenhum. Obrigado. Beleza, então. Eu vou acabar te chamando para uma conversa aí, porque tem bastante coisa para perguntar em relação a esse assunto. Pode chamar, estou totalmente à disposição aí. Valeu. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, para aqueles que não querem perguntar aqui, depois vocês podem chamar o Andy aí, tá? Ele vai ficar disponível para vocês 24 horas por dia. Vocês tirar suas dúvidas. Pode chamar. Quando puder.
Pode chamar para a gente trocar uma ideia, sempre é bem-vindo. Beleza. Bom, queria agradecer, Andrew, por participar disso com a gente, de compartilhar com a gente. Se você quiser compartilhar mais alguma coisa aí no futuro, você me fala, viu? Que eu vi aqui que você faz 1 milhão de coisas. Achei super chique. Posso compartilhar É só. novas talks aí, gosto bastante. Isso. Quem quiser também, tá, pessoal? Só me chamar aí que a gente organiza tudo certinho. E queria partilhar também que na outra empresa que eu trabalhava, tinha um carinha lá que ele era foda dos testes, sabe? 100% sonar. Nossa, a gente subiu a aplicação em produção e quebrou pra tudo quanto é lado. Eu fiquei louca. Falei, meu Deus. Mas não tava 100%. E eu, assim, uma experiência horrível. Falei, nossa, eu não confio mais nos testes. E realmente, Exatamente. foi porque tava tudo 100%, chegou lá na hora, nada funcionava, nenhum componente abria. Então, realmente Pois é, acontece. a gente tem muito desse cenário aí, sim. Isso. Mas beleza, então, muito obrigada a todo mundo que compareceu aí. E depois eu vou disponibilizar lá para quem quiser ver novamente. E quem tiver mais alguma dúvida específica também é só mandar pro Andrew lá que ele salva vocês. Obrigada, meu pessoal. Valeu, Ender. Valeu, Joyce. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Parabéns.